Oi, bonitezas! Vamos de mais balanceamento? Vamos aqui treinar, tá? Eu trouxe alguns casos específicos para vocês, alguns casos que talvez possam trazer alguma confusão, algo nesse sentido, mas para a gente esclarecer um macetezinho ou outro que pode te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira reação. Mentira. Resolvi colocar aqui para a gente lembrar, para a gente continuar sempre com os conceitos de coeficiente e índice na cabeça. Eu vou mexer no índice quando eu estiver fazendo balanceamento? Nunca, viu só? Nunca. Sempre eu vou tratar do coeficiente. Por quê? O índice, ele me diz como é a composição da minha molécula. Se eu mudo o índice em algum momento, por alguma razão, eu estou mudando a substância que está envolvida ali no meu processo. Eu não estou mudando a quantidade dela, entende? Então, assim, o índice, para nós aqui, para termos, para efeitos de balanceamento, ele vai ser imutável. Eu vou trabalhar sempre mudando os coeficientes. O que isso quer dizer? Eu vou te dizer se você tem 1, 2 ou 3 ou 4 equivalentes, 4 mol daquela substância participando ali da reação. Tá? Então, toma cuidado que é com isso que a gente vai falar. Foca aí no coeficiente. Aí, para a gente amarrar de vez esse conceito, balancear uma equação química e encontrar os coeficientes das substâncias que tornam o número total de átomos igual ao número total de átomos nos produtos. Então, eu quero igualar os reagentes e os produtos, átomos de cada um dos elementos, tá? Vamos lá. Como que você vai decidir qual método você vai usar? A primeira pergunta que você vai se fazer é: eu me dou bem com os dois métodos? Porque, assim, tem gente que gosta só de fazer por tentativa. Tem gente que gosta só de fazer pelo método algébrico. Se você é uma dessas pessoas, faz sempre daquele jeito que você se sente seguro. Não tem uma maneira correta de fazer, tá? Eu vou falar isso várias vezes para vocês. Não tem uma única maneira correta e exclusiva de fazer o balanceamento. O que se tem é um resultado correto, tá? Os menores coeficientes inteiros para que o número de átomos dos elementos nos reagentes seja igual ao número de átomos nos produtos. Então, as condições são essas. Os números têm que ser inteiros, têm que ser os menores possíveis e, obviamente, o número de átomos tem que ficar igual antes e depois. Se você é uma dessas pessoas que se identifica com os dois jeitos, que tanto faz, que tanto fez, então olha para a reação. A minha dica é: tenta fazer primeiro por tentativa, tá? Porque na maioria das vezes é mais rápido e muitas vezes a equação ela é tranquilinha, tá? Então olha aqui, eu vou fazer aquela listinha nossa de cada dia. Se você quiser fazer de cabeça, já faz de cabeça. E eu te sugiro, dá um pause aí, faz sozinho, tenta fazer primeiro e depois assiste a minha resolução, tá? Mas aqui, para efeitos mais didáticos, a gente vai fazer a listinha, o nosso show do coração, tá? Então, o show para a gente seguir a ordem. Se você se lembra lá no seu 9º ano da tabela periódica, você pode usar aqui ó, o macho. O que é o macho? Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa ordem para fazer o balanceamento é obrigatória? Não, não é obrigatória. É mais uma ajudazinha que eu tô te dando. Você pode começar pelo oxigênio se você for uma pessoa muito do contra? Pode, só que você vai ter mais trabalho, isso eu te garanto, tá bom? Então vamos lá. Equações de combustão, reações de combustão são extremamente fáceis de balancear, tá? Justamente porque todos os carbonos acabam vindo para cá. E todos os hidrogênios acabam vindo para cá. Isso facilita muito a sua vida, tá? Então, olha aqui, vem comigo. Carbono, 2 nos reagentes, 1 só nos produtos. Lembra que quando não tem nenhum índice escrito, o índice é 1. Quando não tem nenhum coeficiente escrito, o coeficiente é 1, tá? Então, olha só. Por qual número que eu multiplico 1 para dar 2? Ou seja, quanto é 2 dividido por 1? 2 vai ser o seu coeficiente. Coeficiente aonde? Aqui, ó, da molécula que tem o carbono. Vou para o hidrogênio. Hidrogênio tem 4 aqui nos reagentes e aqui nos produtos tenho 2. Por quanto eu multiplico 2? Para dar 4. Ou seja, quanto que é 4? Dividido por 2. Vai dar 2 também. Tá aí, ó. Esse é o nosso
coeficiente aqui da água. Começou o trem a dar ruim, ó. Pronto. Coeficiente aqui da água. E aí, só te resta fazer os oxigênios, que é onde você vai tomar cuidado. Nas reações de combustão, é muito comum, tá? Comum que dê fração no caso dos oxigênios. Não suspeito que vai ser o caso dessa reação, mas vamos ver, ó. Número de oxigênios nos reagentes eu tenho 2. Nos produtos, aqui, ó, vou botar entre parênteses para a gente somar. Aqui da primeira molécula, eu tenho 2 moléculas com 2 oxigênios cada, ou seja, tem 4. Mas tem oxigênio aqui também, ó, 2 moléculas com 1 oxigênio em cada, então eu tenho mais 2, totalizando aqui 6 oxigênios. 6 oxigênios do lado dos produtos, eu vou multiplicar sempre do lado que tem menos, não esquece disso. Multiplica aqui. Por quanto você multiplica 2? Que dá 6. Ou seja, quanto que é 6? Dividido por 2, costuma não dar nada, né? Porque o meu pincel não quer me deixar escrever hoje. Acho que quando faço bolinhas assim, ó, ele não curte muito, não. Então, 3. 1, 3, 2, 2 é o balanceamento para essa equação aqui. Se aparecesse para você em alternativas, apareceria assim. 2, 2. Se você tivesse que somar, não esquece de somar o 1, tá? Seria 8 aqui a resposta com a soma. Isso vai depender muito do comando das questões que estão aparecendo para você. Próxima. Na minha próxima equação, eu quero te mostrar um macetinho. Como assim um macetinho? Na verdade, eu quero te mostrar 2 coisas. Primeiro, caso você não se lembre, quando eu tenho algo entre parênteses e um índice assim do lado de fora, como é o caso desse 3, você faz um chuverex. Você faz um chuveirinho aqui, igual lá na matemática, tá? Não esquenta muito com isso, não. O que tá fora do parêntese multiplica tudo que tá lá dentro. É isso. Nada mais do que isso. Outra coisa. Quando você tem um grupo, como é o caso desse aqui, ó, que você inclusive percebe que ele tá entre parênteses, eu vou grifar e depois eu apago, tá? Como é o caso aqui, ó, do SO4, que pode ser o PO4, que pode ser o NO3, que pode ser o CO3. Tem vários desses grupinhos, tá? Isso aqui é uma reação de simples troca. Olha aí, ó, uma simples troca. Eu cheguei a comentar isso aqui em aula, foi perguntado para mim. Por que que fica entre parênteses? Porque eles são grupos. E quando eles são grupos, como é esse caso aqui do sulfato, esses grupos eles não se separam. Então, você pode pegar as malícias do negócio e reparar, olha só, você trata esse grupo como se fosse um elemento só. Não é, tá? Não é um elemento só. É um enxofre com 4 oxigênios. Para efeitos de balanceamento, você pode contar como se fosse um átomo só, porque ele não se separa, ele anda juntinho. Então, se tem 3 nos reagentes, você já vem aqui, ou nos produtos, você já pode vir aqui e mandar esse 3 desse lado. Isso é macete, tá? Tem um de um lado, 3 do outro, bota o 3. Outro macete, quando tem 2 de um lado e 3 de outro, ou 2 de um lado e 5 do outro, que são números que não são múltiplos, você pode inverter esses índices e coeficientes aí, ó. Então, o que é 3 você multiplica por 2 e o que é 2 você multiplica por 3. É como se você estivesse tirando um MMC. Mas não quero que você se afoba com isso, que isso é macete. E aí, é só treinando. É só conforme as reações vão aparecendo que a gente pode trabalhar dessa maneira, tá? Que eu posso te mostrar todos esses macetes. Então, ó, foca nesse 3 aqui que a gente tinha feito. Foca nesse 3, que agora eu vou fazer o balanceamento direitinho. Essa daqui parece que é grande, né? Mas ela também sai super fácil por método de tentativa. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo metal da minha reação, que é o ferro. Depois, eu vou para o ametal, que é o meu enxofre, hidrogênio e oxigênio, seguindo aí a ordem do macho. Professora, eu não sei o que é metal, o que é ametal. Foca só no show. Mantém o show, tá? Deixa o show por último e faz o restante na ordem que você julgar que seja melhor. Então, olha lá. Átomos de ferro nos reagentes tem 1, nos produtos tem 2. Então, eu vou multiplicar do lado dos reagentes por 2, tá? 2 é o meu coeficiente aqui do ferro. Enxofre do lado dos reagentes, que é o S, tá aqui dentro do sulfato, você tem apenas 1. Do lado dos produtos, olha, pelo chuverex, você tem 3.
Então, eu vou multiplicar de novo do lado dos reagentes, que é onde tem menos, por 3, para igualar. 3, olha aí, ó, aquele 3 aparecendo. 3 é o coeficiente da molécula que tem o enxofre. E aí, ó, presta atenção, isso já modificou o meu hidrogênio. O hidrogênio nos reagentes, ó, você tem 3 moléculas com 2 hidrogênios. Então, 6. Lá nos produtos só tem esses aqui, são 2. Então, eu vou ter que multiplicar agora do lado dos produtos. Quanto que é 6 dividido por 2? Vai dar 3 aqui, tá? Sublinhando para você entender que esse é o meu resultado, que esse é o meu coeficiente. Vou para os oxigênios. Oxigênios aqui, ó, eu tenho 3 moléculas com 4 oxigênios cada, 12. E nos produtos eu tenho aqui, ó, o índice 3 multiplicando o oxigênio com o índice 4 dentro. Você também tem 12. Então, já está balanceado. Balanceamento dessa reação de simples troca. 2, 3, 1 e 2. Tá aí. Não ficou legal isso não. Não ficou legal isso não, vamos deixar sem circular e vamos seguir o nosso baile. Mas, professora, se você está falando para mim que toda hora vai ser mais fácil usar o método de tentativa, que hora que eu vou usar o método algébrico? Eu vou te mostrar agora. Olha só, não era essa a reação que eu queria. Essa reação eu quero que você faça ela para casa, tá? Tira um print aí, dá um pause, anota essa reação. Eu quero que você faça ela para casa assim, ó. Do lado de cá, você faz por tentativa. Não precisa me enviar não, tá? É um teste. Tentativa. E do lado de cá, você faz pelo método algébrico. Por quê? Eu quero que você treine essa comparação aí na sua casa. Eu quero que você veja se você acha melhor fazer de um jeito ou de outro, ou se para você tanto faz. Eu quero que você faça essa comparação. Ah, professora, mas eu não entendo o método algébrico de jeito nenhum. Então, beleza. Você não vai fazer por ele, você vai fazer todas por tentativa. E isso vai facilitar a sua vida. Você não precisa fazer por ele, tá? Ah, professora, mas o método de tentativa me confunde porque eu esqueço, às vezes, de contar aqui, ali, de multiplicar. Então, faz pelo algébrico, tá bom? Faz da maneira que você se sentir melhor, mas você tem que tentar as duas para poder descobrir qual é. E aí, eu vou aqui para o caso que eu falei para vocês, que o meu slide ficou fora de ordem. Por quê? Porque, assim como são as coisas, são as criaturas, né? Vamos lá. Aqui. Esse é um caso muito específico de reação que eu acho complicadinha. Eu ia dizer difícil, mas é complicadinha de fazer pelo método de tentativas, tá? Porque você acaba tendo muitas opções aqui do que fazer e aí você tem que ficar testando. Realmente tentando, isso gasta o seu tempo. Então, esse é o tipo de reação que eu prefiro fazer pelo algébrico, que eu vou te mostrar como vai sair bem rapidinho. Vou usar o método do macho. E aí eu tenho 2 metais aqui, eu tenho alumínio, eu tenho sódio. Os dois têm um átomo de cada, então não tem preferência, tá? Alumínio, sódio, hidrogênio e oxigênio. Então, aqui os meus átomos. Vou fazer aqui a minha contagem do lado dos produtos. Alumínio, sódio, hidrogênio e oxigênio. Tá aí. Alumínio nos reagentes tem 1, alumínio nos produtos tem 1, sódio nos reagentes tem 1, sódio nos produtos tem 1. Eu tô indo rápido só porque, né? Senão a gente vai ficar aqui uma vida. Agora, hidrogênios, ó, eu tenho hidrogênio aqui nessa molécula e nessa molécula. Eu tenho que somar. Então, eu tenho 1 mais 2 hidrogênios. Eu tenho aí um total de 3. Costuma ser 3, né? Aqui nos produtos, eu só tenho hidrogênio aqui e eu tenho 2. E aí eu te pergunto, e agora, José, aonde você vai fazer? Como é que você vai fazer com esse negócio? A primeira coisa, esse é um dos casos que eu te falei, que quando tem números assim que não são múltiplos, tá? O interessante é que você jogue o 3 para um lado, o 2 para o outro, enfim. Mas é que você vai reparar que o hidrogênio ele não está em uma molécula só para você poder cruzar esses índices.
para você poder cruzar essas quantidades. Então, vai ficar complicado. Eu, por tentativa, qual seria a minha lógica? Tá? A lógica da tentativa, você aumenta um por um. Então, aqui era 1 hidrogênio, vamos tentar, então, com 2. Vamos tentar com 2 hidrogênios, tá? É uma tentativa. Pode ser 3? Pode. Pode ser 4? Pode. Então, a gente vai ter que ver. Então, eu vou tentar com 2 mols, 2 equivalentes, 2 moléculas de hidrogênio. E aí, dessa maneira que eu fiz aqui, ainda não ficou igual. Mas, como eu tenho hidrogênio aqui e aqui, eu vou esperar. Vamos fazer o oxigênio primeiro e vamos ver como é que se comporta? Vamos ver no que dá? Olha aqui. Os meus átomos de oxigênio, eu tenho um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. Então, são 2. 1 mais 1, que eu esqueci de colocar entre parênteses, deixa eu colocar aqui para não ficar diferente. E aqui nos produtos eu tenho esses 2, então, cara, tá tudo balanceado, menos o hidrogênio. Sabe o que isso significa? Que esse 2 aqui que eu coloquei não resolveu. E nenhum outro número que eu colocar aqui vai resolver, nenhum outro número inteiro. Então, como é que a gente faz? Qual é a pergunta que eu te faço sempre? Quanto que é 2? Quanto que eu multiplico 2 para dar 3? Ou seja, quanto que é 3 sobre 2? Aí você vai vir aqui e vai colocar para mim. Se o meu computador deixar. Você vai colocar 3 meios. 3 sobre 2. Cara, quando você coloca só esse 3 meios aqui, a reação inteira já está balanceada. Sem você precisar colocar mais nenhum coeficiente. E aí, é complicado você chegar nessa conclusão antes de ficar tentando muitas vezes. Eu tô adiantando, mas se você senta para fazer isso aqui, você fica um tempão, tá, mas e se eu multiplicar de cá? E se eu multiplicar de lá? Até você perceber que não precisa, dá um trabalho, tá? Dá um trabalho. Então, o que a gente faz quando chega nesse ponto aqui, ó, onde a gente tem uma fração? Você multiplica todos os seus coeficientes existentes pelo valor aqui do seu denominador, tá? Então, eu vou escrever aqui, aonde era 1, eu vou colocar só para a gente não esquecer, que era 1 e 1. O que eu vou ter que fazer? Multiplicar toda essa galera pelo número aqui de baixo para poder cortar essa fração. Então, ó, multiplica 1 por 2 dá 2, 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 e 3 meios, que é 1,5, né, por 2, fica 3. Então, o balanceamento dessa equação é 2, 2, 2, 2 e 3, tá? Vou te mostrar ela agora pelo método algébrico, que na minha opinião facilita, tá? Facilita suas escolhas. Como é que você faz quando você vai realizar um método algébrico? Para cada um dos seus coeficientes, define uma incógnita. Eu vou chamar de A, B, C, D e E. Eu só uso A, B, C, D, gente, quando não tem carbono na fórmula, tá? Para não confundir. Parece besta, mas confunde. Vou fazer a minha contagem de alumínios, de sódios, de hidrogênios e de oxigênios. Vou contar esses átomos aqui do lado e eu já vou igualar as equações, tá? Vou já igualando, olha só. Alumínio eu tenho nos reagentes 1 vezes A e nos produtos eu tenho 1 vezes D. Sódio nos reagentes eu tenho 1 vezes B e nos produtos eu tenho 1 vezes D. O que é o bom do algébrico? Você não tem escolha, você vai resolvendo e é a matemática que manda, entendeu? Não é você que vai decidir aqui o que vai ficar melhor, o que vai ficar pior. Hidrogênios nos reagentes, ó, eu tenho 1 vezes B, mas eu tenho 2 vezes C também. Que é igual a lá nos produtos, ó, 2 vezes o E. E por último, o oxigênio, eu tenho 1 vezes o B, mais 1 vezes o C. E isso aqui tem que ser igual para mim ao
D. Não, mentira, 2 vezes o D, porque eu tenho 2 oxigênios ali, tá? Como é que a gente faz para resolver no método algébrico? Transforma todas essas equações aqui em um belo de um sisteminha, só que não. Pega as suas incógnitas aqui e define por qual delas que você vai começar. Como que você escolhe qual que você vai começar? Não é aleatório, tem uma lógica. Qual é a maior molécula? A molécula que contém o maior número de átomos. Eu espero que você tenha percebido que é essa daqui. Tá? Essa aqui é claramente a maior molécula. Ela tem 1 de sódio, 1 de alumínio e 2 de oxigênio. Ela é maior zona que as outras. Para a molécula que é maior zona, eu atribuo o coeficiente 1, tá? Então, aonde tiver D, eu vou substituir por 1, ó. Se 1A é igual a 1D, significa que A é igual a 1. Já descobri o primeiro. Se 1B é igual a 1D, ó o D aqui, significa que B é igual a 1. Então, tá aqui o B. É igual a 1. Aqui, no B mais C com E, eu não consigo resolver, mas o B mais C com D eu consigo, ó. Então, vem cá. 1 vezes B, eu vou fazer essa equação aqui embaixo, tá bom? 1 vezes B é 1, mais 1 vezes o C, que é C, que eu ainda não defini, mais o 2 vezes o D, que é 1. Pronto. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou ter que passar esse 1 para o lado de lá, subtraindo. Então, o C vai ficar igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Tá bonito até agora, tá tranquilo, olha aí. E aí, aqui na última, que eu vou jogar aqui embaixo também, para ficar mais organizado, mais bonito. Não que esteja, mas vai ficar um pouquinho. 1 vezes o B é 1, mais 2 vezes o C, ó. 2 vezes 1, que é o C, igual a 2 vezes o E. 1 mais 2 igual a 2E. Você vai cair aqui que o seu E é igual a 3 sobre 2. Caímos no mesmo resultado? É claro, e ainda bem, né, que a gente caiu no mesmo resultado. Porque agora, o que a gente vai fazer? Eliminar a nossa fração. Esse 2 aqui vai multiplicar todo mundo. Por que eu acho mais fácil? Porque foi intuitivo cair nessa fração, tá? Então, aqui, vezes 2 vira 2. Aqui, vezes 2 vira 2. Vezes 2 vira 2. Vezes 2 vira 2. E 3 meios vezes 2 vira 3, porque você corta aqui e corta aqui. Tá aí o nosso balanceamento, feito das duas maneiras, tá? Em aula, obviamente, a gente vai treinar mais, só que eu quero que vocês fiquem com testar. Qual método vocês acham melhor? Cara, fez por tentativa, tava rapidinho, chegou no momento, você empacou. Se você dá conta de fazer pelo algébrico, muda. Se você não dá conta, para, respira e analisa as suas possibilidades ali pelo método de tentativa, tá bom? Um beijinho para vocês e até semana que vem. Tchau!